Chega mais nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez, galera, ao nosso canal trazendo mais um corte com as últimas notícias e atualizações do nosso Flamengo nesta segunda-feira. Flamengo venceu ontem e convenceu, vencendo dentro de casa com mais de 70 mil presentes o Palmeiras e segue vivo na luta do título do Campeonato Brasileiro. Bem-vindo à Seleção Sport TV com a corrida pelo título aqui estampada. Palmeiras estacionou em 61 pontos, Flamengo chegou aos 61 também, uma vitória a menos, e o Cruzeiro, que tem um jogo a mais, e no próximo domingo enfrenta o Palmeiras, ali quietinho na dele, só observando, no momento, com 56 pontos. E o Seleção de hoje comenta tudo isso com ênfase especial para o jogaço de ontem no Maracanã, com PC Vasconcelos, Caio Ribeiro e Rodrigo Coutinho. Beleza, Rodrigo? Beleza, tudo bom? Foi um jogaço ou eu tô muito emocionado com a qualidade do jogo? Foi um bom jogo, achei um bom jogo. Logo fora a questão de arbitragem, que a gente vai falar bastante, mas na abertura acho importante a gente citar que Palmeiras e Flamengo nesse momento fazem exatamente a mesma campanha que fizeram no primeiro turno. Exatamente, após 10 rodadas de primeiro turno, o Palmeiras tinha 22 pontos e o Flamengo 21, porque venceu o Palmeiras fora de casa. Se a gente fizer esse mesmo exercício do segundo turno, é a mesma coisa. O Flamengo empata em pontos, uma vitória a menos. E nas próximas rodadas do primeiro turno, né? O Flamengo enfrentou o Fortaleza em casa, venceu por 5-0, ultrapassou o Palmeiras, que perdeu na próxima rodada para o Cruzeiro no Mineirão. A diferença é onde os jogos acontecerão agora, né? O Palmeiras recebe o Cruzeiro dentro de casa, o Flamengo vai jogar fora de casa com o Fortaleza, que está desesperado lutando contra o rebaixamento. Teremos mais uma semana aí bastante interessante. Seu Caio Ribeiro, bem-vindo à Seleção, hein? Fala, Dé, tudo bom? Eu achei um jogaço ontem. E eu queria começar, se você me permitir, trazendo o aspecto da arbitragem, mas num viés um pouquinho diferente. E eu não vou criticar os erros. Eu acho que eu vou criticar a postura de dois dos treinadores que eu mais admiro aqui no Campeonato Brasileiro. E eu estou falando do Felipe Luiz e do Abel Ferreira. Na hora que o Abel sai do clássico contra o São Paulo e fala que aquele pênalti que não foi marcado a favor do São Paulo não teria, na opinião dele, é normal. E na hora que o Felipe Luiz chega ontem numa coletiva e fala que os erros da arbitragem não tiveram impacto no resultado, eu acho que eles estão olhando só para o umbigo deles. E pelo tamanho, pela representatividade, por tudo que eles representam no futebol, mesmo o Palmeiras tendo ganho o jogo contra o São Paulo por méritos e o Flamengo tendo ganho do Palmeiras ontem por méritos, eu acho que eles estão numa posição. Eu estou falando de dois treinadores que eu respeito, que eu admiro e que poderiam ter saído dessas duas polêmicas ainda maiores do que eles já são. Você perde a espontaneidade, você perde a legitimidade. Aí o Abel chega ontem, ele não pode reclamar da arbitragem, porque quando foi a favor dele, ele não reclamou. Aí o Felipe ontem chega e fala isso. Não, o Palmeiras foi prejudicado. O Palmeiras teve um pênalti que o Gustavo Gomes sofreu ali no empurrão do Jorginho, que deveria ter sido marcado, que poderia até não significar a vitória, mas daria um panorama diferente para a partida. Então a gente tem que parar de olhar só para o nosso umbigo, a gente tem que parar de reclamar só quando os erros são contra a nossa equipe e pensar no bem do futebol. Pensar no acerto e no erro, independente de quem está sendo danado. Danado não é a palavra correta, lesada. Porque aí você tem mais legitimidade na hora de uma reclamação. Eu fiz um comentário hoje pro GE, ainda não subiu, muito na sua linha, um pouco mais enfático, né, que é meu estilo, um pouco mais estridente, dizendo que foi a vitória do cinismo também ontem. Não foi só a vitória do Flamengo, justíssima, merecida, mas a semana inteira culminou com a vitória do cinismo. Durante o programa eu explico melhor para vocês. PC, boa tarde, bem-vindo. Salve André, Coutinho, Caio, quem nos acompanha. Na verdade, é uma coisa que vem da minha época, na infância, uma frase que no Brasil virou um mandamento que eu considero maldito. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Nossa, falei exatamente isso também. A gente nem combinou, hein? Não. Pois e a gente nem ouviu o que você falou, hein? Porque é a maldição. E no Brasil isso é um mandamento. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Ninguém quer olhar para a floresta. Todo mundo só olha para a sua própria árvore. Então, a vítima de hoje é o algoz de amanhã. E quem é que está preocupado com a construção de um jogo melhor, de um espetáculo melhor, que passa por um gramado melhor? E agora, o que foi feito no futebol brasileiro? No futebol brasileiro, a gente transformou a arbitragem na genia. Ela é boa de apanhar, ela é boa de cuspir. Então, todos os problemas, o foco, o canhão vai em direção à arbitragem
E aí a gente resolve ignorar como se comportam os jogadores, como se comportam os dirigentes. Até dirigente que tem 9 meses de futebol brasileiro já fala com uma autoridade sobre futebol brasileiro que é impressionante, mas fala para contribuir para a melhora do futebol brasileiro? Não. Fala para engrossar esse discurso de que é contra tudo e contra todos. Por quê? Porque é lei do farinha pouca, meu pirão primeiro. Então, hoje, quem reclama, amanhã é beneficiado e fala, eu não vi. Não, peraí, isso é uma questão de interpretação. Você está preocupado? Estão todos preocupados com a melhora da qualidade do futebol brasileiro? Nós tivemos ontem Flamengo e Palmeiras, que não é o maior clássico do futebol brasileiro. No continente, é o clássico de maior eco, de maior por causa do que, ao longo dos anos, fizeram Flamengo e Palmeiras, por causa do que eles fazem, temporada sim e outra também. E, no entanto, quando terminou o jogo por volta de 6h15 e o fechamento entrou na sequência, é inevitável que se fale do quê? Da arbitragem. Até porque ela foi uma continuação da semana, né? E assim, ó, eu quero marcar uma posição logo de cara. O Flamengo ganhou o jogo porque ele tem jogadores muito especiais. A atuação do Pedro ontem, é sacanagem a atuação do Pedro ontem. Talvez tenha tido ao longo desse campeonato, individualmente, jogadores que tenham feito mais coisas num jogo. Não sei se teve, porque o Pedro fez muita coisa ontem. Mas pelo peso da partida, por aquilo que ela representava, o que estava em jogo e o impacto dele no placar, eu considero a atuação do Pedro a principal desse campeonato. Assim, acho que o Pedro é o personagem principal do jogo, não é o juiz, é o Pedro. Pedro é Arrascaeta. Então, quando você tem dois jogadores tão especiais como esses, você pode até jogar com menos controle, não vou dizer pior, porque o Flamengo é o jogo, mas você pode ter menos controle da partida, a bola cai no pé desses dois, tudo acontece. Então o Flamengo venceu por causa disso, ponto. Esse é o que eu chamo de lead, assim, né? O primeiro parágrafo, assim, o resumo do jogo. Eu resumo assim o jogo. O Flamengo venceu o jogo porque ele tem dois jogadores muito especiais. E eles resolveram a vida do Flamengo ontem. Também acho que, além desses dois, foi a vitória do cinismo. Por que a vitória do cinismo? Os mesmos influenciadores que estavam escandalizados com erros e supostos erros também a favor do Palmeiras, nossa, o campeonato está manchado, hoje estão dando risada do pênalti que não foi marcado a favor do Palmeiras e foi pênalti. Eu talvez tenha até uma linha mais tênue do que a maioria dos colegas, porque eu entendo que em outras ligas, como a inglesa, por exemplo, aquele lance poderia passar despercebido, porque é o padrão da arbitragem inglesa que para ser pênalti tem que ser muito pênalti. Né? No padrão da arbitragem brasileira, que é uma linha mais intervencionista, de ficar procurando coisinha no VAR, aquilo é pênalti. Então, assim, não foi marcado um pênalti a favor do Palmeiras ontem no começo do jogo. E os mesmos influenciadores que estavam escandalizados com erros a favor do Palmeiras, dizendo que o campeonato estava manchado, hoje estão dando risada. Alguns publicamente e outros internamente, cinicamente. E o Felipe, me decepcionei com o Felipe ontem. Porque eu sempre gostei de ver o Felipe como um ser diferente desse ambiente tão cínico do futebol brasileiro. Mas ontem ele demonstrou que ele é igualzinho ao Abel Ferreira nesse sentido. Né? Assim, ou seja, não estou dizendo que ele é melhor ou pior. Ele é igual, ou pelo menos ele se tornou igual ao Abel Ferreira. Quando erram a favor do meu time, eu abraço o cinismo. Quando erram contra, eu falo. E aí, estava claro para mim, diante de tanta pressão que acontece durante a semana e tanto comentário, tanto zum, que para o juiz dar um pênalti a favor do Palmeiras com 2 minutos de jogo, tinha que ser fratura exposta. Então, assim, aquele lance dificilmente seria marcado, ainda mais com um árbitro tão confuso, na minha opinião, como o Wilton Pereira, que é tido como bola de segurança para muitos e para mim é sinônimo de confusão. Ele é confuso, ele é inseguro e nem ele nem o VAR se intrometeram naquele lance no comecinho do jogo. E aí eu pego o discurso do Felipe pós-partida, destaco aqui 3 pontos que achei péssimos do Felipe. Péssimos. O primeiro, quando ele fala isso, qualquer time pode reclamar, menos o Palmeiras. Por que não? Só o Flamengo pode reclamar de arbitragem? O Palmeiras não pode reclamar? Por quê? Da onde tiraram isso que o Palmeiras não pode reclamar de arbitragem? No turno, o pênalti no Arrascaeta é absolutamente discutível. Então, assim, acho que todos os times nesse Campeonato Brasileiro têm motivos para reclamar, porque a arbitragem é ruim. Ela erra para todo mundo. E insisto, eu não estou acusando ninguém de má fé.
eu não tenho nenhum indício de que haja má-fé ou direcionamento do campeonato. Eu acho que a pressão gerada durante a semana levou a arbitragem a entrar condicionada a não marcar aquele pênalti no começo do jogo, que, insisto, em outras ligas eu acho que ele poderia ter sido ignorado, mas no Brasil aquele é muito pênalti. Aí quando o Felipe fala também, não, se o Palmeiras ganhar no campo, tá tudo bem, aí eu vou aplaudir. Quando você coloca o condicional desse tamanho, você está pressupondo que não está sendo no campo, então. E baseado no quê? Que teve exame antidoping no Flamengo sexta-feira? Teve exame antidoping no Flamengo e no Palmeiras. Mas treinou à tarde. Mas só o Flamengo encarou aquilo como estão nos perseguindo. E o Felipe falou, 2 pessoas do antidoping assistiram ao treino. Pô, Felipe, vamos mandar um zap pro Abel do seu treino, do que você estava fazendo? Sinceramente, colocar em xeque o caráter das pessoas que vão fazer a coleta do antidoping também me parece um pouco exagerado. E aí, eu pergunto, queriam que fizesse o exame quando? Na véspera do Jogo das Estrelas, do Zico, no fim do ano? É justamente na véspera desse jogo que é legal fazer um exame antidoping para ter mais um elemento da lisura do campeonato. Então, assim, o jogo foi maravilhoso, bem jogado, é delicioso ver o Pedro e o Arrascaeta jogarem. Mas o pós-jogo e o pré-jogo, eles são a vitória do cinismo aqui no futebol. Eles são chatos. E vai continuar. E vai continuar. Até a 38ª rodada. E aquilo que eu falei do Enquanto houver vida no campeonato... E aquilo que eu falei do Palmeiras pós São Paulo e Palmeiras, porque ali foi um erro escandaloso que cometeram contra o São Paulo a favor do Palmeiras. E não cabe nem comparação entre o que foi o... Foi escandaloso. Eu acho que a conta foi paga ontem. O André. E o Flamengo que abre o olho. Porque agora o barulho vai ser sobre o pênalti não dar em cima do... Então a tendência no próximo... O canhão se volta contra o canhão agora vai pro Flamengo. E assim roda essa roda... É uma roleta russa. Roleta russa cínica do futebol brasileiro. Então, assim, o jogo de ontem é a vitória do Flamengo. E a vitória do cinismo também, cara. André, me permita, é o seguinte, quando você fala dessa decepção que o Felipe provoca, é porque eu acho que tem uma coisa que o futebol brasileiro, ele está tão contaminado, que ele vai estragando. Não é? É a minha sensação também. E me parece que o ambiente interno começa a dizer assim, não, você não pode falar isso. Você não pode pensar dessa forma. E aí a pessoa começa a se violentar, ela renega determinados conceitos, porque senão alguém vai dizer, daqui a pouco tu vai ser o otário, rapaz. Tu vai ser o otário. Tu quer ser otário? Tu tem que falar. Todo mundo tem que se posicionar. Então, o que eu tenho observado é uma transformação. O Felipe Luiz foi a melhor notícia entre técnicos que o futebol brasileiro teve nos últimos tempos. Primeiro da passagem, os conceitos. As pessoas esquecem. Ele pegou um Flamengo, ele assumiu um Flamengo na semifinal de uma Copa do Brasil. Um Flamengo que tinha sido eliminado na Libertadores e o Flamengo foi lá, se classificou para a final com um jogador a menos, logo no início do primeiro tempo, na partida contra o Corinthians. Então você só vê sopro no Felipe. Nós vamos falar mais adiante do Pedro. O Felipe é responsável pela transformação do Pedro. Desde a descompostura, lá o embate que se tornou público, até o trabalho que tem sido feito no treinamento. São 10 gols em 19 jogos desde então. E 4 assistências. Ele, Felipe, é óbvio, o Caio sabe muito bem disso, com a receptividade do Pedro, porque se o Pedro não tivesse afim, nada iria acontecer. Mas ele, Felipe, é o condutor disso. No entanto, o que eu tenho percebido de uns tempos para cá? Um Felipe que antes era silencioso sobre a arbitragem. Ele, inclusive, falava, Paulo, sobre a arbitragem eu não quero falar. Exatamente. Em jogos em que o Flamengo foi prejudicado. Ele destacava isso nas coletivas. Era um técnico que ia para as coletivas preocupado apenas em falar sobre o desempenho bom ou ruim da sua equipe ou sobre como se comportou o adversário. Provavelmente, alguém chegou e falou, Felipe, não dá. Pô, vergonha alheia quem deu espaço, quem deu holofote para a questão do antidoping, né, gente? Achar que a visita do antidoping na sexta-feira aos dois clubes, achar que a visita do antidoping na sexta-feira é um sinal de que estavam querendo acabar com o treino do Flamengo, observar algo e passar para o Palmeiras, alguém levar a sério esse tipo de coisa, sinceramente, gente, com todo o respeito. É que você já está preparando a desculpa caso a coisa não dê certo, né? Hoje os treinadores, e é óbvio que não são todos, eles se defendem no cargo. Né? Eles trancam o time, eles ouvem arquibancada, ele ouve o influenciador, ele não entra em campo para jogar e ganhar o jogo por méritos. Ele entra primeiro para não perder,
porque ele sabe que é a cultura do futebol brasileiro de você ser demitido. Então você começa a criar algumas artimanhas antes do jogo para, se não der errado, foi por causa disso. Perdi o jogo, foi por causa daquilo. E isso é muito pequeno para times desse tamanho. Para acabar com a discussão de arbitragem. Há 2 rodadas atrás foi o São Paulo, foi o Grêmio e foi o Vitória. Depois foi o Botafogo, depois agora é o Palmeiras. Só muda a cor do time, os erros continuam acontecendo. Então, passou da hora da CBF tomar uma atitude definitiva em relação à gestão da arbitragem. Tecnologia, você buscar um padrão de critérios dentro das tomadas de decisão com bola rolando. A coisa mais importante, o que você não pode perder e que é difícil de você recuperar, é a sua credibilidade. Você tocou num ponto que eu acho que é muito importante. A gente vai debater bastante o lance de ontem e todo mundo que eu vi opinar disse que foi pênalti. Também acho que foi pênalti. Mas o que me pega, o que me deixa louco como consumidor de futebol no Brasil é a falta de critério. Então, por exemplo, insisto, quem assiste campeonato inglês vai se identificar com o que eu estou falando. Eles podem errar ou acertar, mas tem um padrão muito claro na Premier League. Que tem gestão. Um padrão de arbitragem. Errando ou acertando, lá tem um padrão. No Brasil, não há padrão. Então, assim, a maioria dos jogos tem um VAR intervencionista. Né? A maioria dos jogos. Em outros, o VAR se omite de um jeito inexplicável, porque isso não condiz com o padrão aplicado na maioria dos jogos. Então, o pênalti escandaloso, para o qual o VAR não chamou o juiz, o Ramon Abate-Abel, em Palmeiras e São Paulo, é um desses... Pô, como é que o VAR não chama? O lance de ontem entra nessa categoria também, porque para o padrão do futebol brasileiro, em que o VAR fica procurando pelo em ovo, não chamar aquilo, para mim a única explicação plausível é que a pressão estava tão grande que só com fratura exposta daria um pênalti a favor do Palmeiras no começo do jogo. Mas a gente está falando muito de arbitragem e eu acho que a gente devia começar a falar do jogo e começar a falar do Pedro e começar a falar do Arrascaeta, porque esses não têm nada a ver com decisões do E dá para falar do Vitor Roque, dá para falar do Gustavo Gomes, que teve muita coisa boa nesse jogo. Esses dois botaram o jogo embaixo do braço. Principalmente, né? Pedro, principalmente. E aquilo que sempre se falava do Palmeiras, não sei jogar muito bem, mas vai lá e mata, vai lá e é eficiente. Ontem aconteceu com o Flamengo, né? E que quebra de paradigma, né, Rizek? Porque a gente passou o ano inteiro, basicamente, falando da dificuldade que o Flamengo tinha, e isso aconteceu em vários jogos. O Flamengo, às vezes, produzia muitas chances. Era uma vitória por 1-0, uma vitória por 2-1. Às vezes, não vencia os jogos em que tinha uma produção desse tamanho. Se a gente pega os últimos 2 jogos, o jogo de ontem e o jogo contra o Botafogo, o Flamengo criou 4 chances claras em cada um desses jogos. Fez 3. 75% de aproveitamento em chances reais criadas. É uma coisa que você vai procurar o campeonato inteiro e você não vai achar. Não só no Flamengo, não. Nas outras equipes também. Então, acho que isso, para mim, foi determinante para o Flamengo ganhar o jogo. 6 gols em 2 jogos. O Flamengo teve ontem algo que o Abel sempre fala do Palmeiras em determinadas partidas, que se resume a uma palavra: eficácia. A eficácia do Flamengo ontem, e com jogadores decisivos, não é? O Palmeiras teve volume de jogo. O Palmeiras errou aqui. O erro faz parte do jogo. Ninguém faz um jogo perfeito. O controle do jogo, né, como muitos comentaristas falam hoje, foi do Palmeiras. O controle do placar foi do Flamengo. E que é o que do começo. Mas isso não significa que o Flamengo tenha jogado mal. Sim, sim. Significa o seguinte: o Flamengo conseguiu combinar uma boa atuação com eficiência e eficácia no momento de definir o jogo. O Palmeiras teve uma boa atuação, sim, o Palmeiras jogou bem, mas o Palmeiras não conseguiu. Olha esse lance, ó. Ligação direta, o giro do Pedro. Jogada. E o jogadaça, matando a defesa do Palmeiras e a definição impecável do Arrascaeta. Olha que golaço. E o passe do Rossi, né, cara? Sim, é muita qualidade para um goleiro. Não, e tem uma troca, né? Geralmente você imagina que é o Arrascaeta que vai tocar pro Pedro, né? Que golaço. Mas é justamente essa troca que mata a marcação do Palmeiras. O Palmeiras jogava bem e segue jogando bem depois do 1-0, né? E aí a gente vai depois mostrar o detalhe desse gol, porque o Flamengo estava com um jogador a menos. O Flamengo bobeou ao ficar com um jogador a menos, já a gente mostra para vocês. Privação de sentido. Com a lesão do Léo Ortiz. E o Palmeiras faz outro belíssimo gol na precisão do Vitor Roque. E segue jogando bem, cara. Segue controlando o jogo, né? Assim, é raro a gente ver o Flamengo não ter o controle de um jogo. Ô, Rizek, desde que o Abel chegou ao Palmeiras em jogos entre Flamengo e Palmeiras no Maracanã, foi a melhor atuação do Palmeiras. Tenho convicção disso. Você. O próprio Abel, ele fala sobre isso na entrevista dele. Ele fala, foi a primeira vez que a gente veio aqui
e olhou nos olhos. Acho que ele usa essa expressão. Né? Porque o que é olhar nos olhos? Jogar de peito aberto. O Palmeiras foi marcar o Flamengo em saída de bola, tanto é que leva o primeiro gol numa tentativa de marcar alto. O Palmeiras quis ter a bola. Finalizou mais que o dobro do Flamengo no jogo. É claro que agora, a construção do placar tem a ver com isso. Coutinho, cometeu erros como esse. Sim, imperdoáveis também. O Flamengo não tem nada a ver com isso. E é muito interessante observar. Olha quem está fazendo a pressão em cima do Aníbal Moreno. Entra na mudança de comportamento. Exato, isso aí tem as digitais do Felipe Luiz. Entende? É óbvio que tem. Né? O primeiro gol também. E uma das discussões, o Pedro não joga porque ele pressiona pouco a saída de bola dos adversários, que ele entrega menos quando ele tem que dar uma força na marcação. Ontem ele foi completo até nesse sentido. Jogada espetacular. Caio, eu diria que desde que ele voltou ao time, ele se comportou de forma exemplar nesse sentido. Eu lembro de um jogo logo depois que ele volta ao time, Flamengo e Bragantino fora de casa. Ele ajuda muito na marcação nesse jogo. Se a gente for pegar outras partidas desse mesmo período, você vai ver o Pedro dando combate na série de bola, voltando para fechar a linha de passe do volante. E ele entendeu, acho que ele entendeu de fato o porquê que ele tinha ficado fora do time. Eu acho que o Felipe mostrou para ele as possibilidades que isso significaria. Deixa eu botar a pimentinha aqui. Foi o Pedro que entendeu ou foi o Felipe que entendeu que não dá certo jogar sem o Pedro? Porque ele já jogou sem o Pedro nesse período também, né? Então, e não estava bom, né? Eu acho que tem uma combinação. Tem uma combinação. O Felipe imaginou certas coisas pro Pedro. Olha a jogada dele. Isso é sensacional. O Felipe imaginou certas coisas pro Pedro. O Pedro provavelmente de início resistiu porque eram novidades e toda novidade provoca uma certa resistência. E acho que a forma como as coisas foram expostas também não exato, isso causou um estranhamento. Passada essa fase em que ficou atribulada ali a convivência, um lado e outro, certamente, olha, isso aqui vai ser bom para você e vai ser bom para o time. Mas sendo bom para o cara, porque, assim, nós estamos falando pelo segundo jogo consecutivo do Flamengo que o Pedro foi o melhor em campo disparado. Verdade. Ele foi o melhor Ou pelo menos para estar no radar do Ancelotti para buscar uma vaga na próxima Copa do Mundo. Agora, teve uma tomada de decisão do Felipe lá atrás, quando ele expõe os números do Pedro e abaixa a intensidade nos treinamentos da semana, que eu acho que foram fundamentais para essa retomada do Pedro. Porque ali ele disse, você é meu 9, você tem potencial para estar na próxima Copa do Mundo e o time depende de você, mas você não é maior do que o Flamengo. E se eu passar a mão na sua cabeça agora, eu perco o grupo. Exatamente. E isso não pode acontecer. Ali provocou uma reação do Pedro para que ele chegue nesse momento do campeonato e produza o que ele está produzindo. Então, respondendo a tua pergunta, é um pouco dos dois. Exato. Primeiro, uma atitude do Pedro de recuperar um espaço que ele tinha perdido e que ficou exposto na mídia, assim, de uma maneira que poucas vezes eu vi um treinador fazer com um atleta desse tamanho. E depois, o entendimento do Felipe que ele estava performando, que ele estava recuperando e que ele é fundamental quando ele está afim de jogar. E aí, Caio, acrescentando, ambos pensaram, no final das contas, no melhor para o Flamengo. O que é o melhor para o Flamengo? É o Pedro bem. É isso aí que a gente está vendo na tela agora. E do outro lado, O objetivo tem sempre que pensar o seguinte, o que é o melhor para o Flamengo? O técnico tem que pensar nisso e o jogador também tem que pensar, poxa... Mas em alguns momentos você tem que impor limite. Claro, Em alguns momentos tem que falar, corrige e volta, senão você vai se perder e a gente vai perder sem você. Olha só, eu concordo totalmente com vocês que o Pedro voltou melhor. Inclusive, o jogo de ontem mostra isso. Ele rouba bolas, ele está mais participativo, está jogando mais de acordo com o que jogadores da qualidade dele fazem no futebol mundial. Pega o Harry Kane jogar. Né? O Harry Kane é um centroavante que para muitos é o melhor do mundo e ele dá combate pra caramba. Inclusive, contra o Flamengo, levou um cartão no Mundial de Clubes com 41 do segundo tempo. Já ganhando o jogo 4-2. Marcando um jogo na lateral, no Luiz Araújo. Então, perfeito, o Pedro voltou melhor. Também é inegável, para mim, claro, que o Felipe vinha exagerando um pouco no gelo no Pedro. O recado já estava dado e, assim, houve jogos nesse período em que claramente o Flamengo precisou do Pedro e eu acho que o Felipe errou em apostar demais no Bruno Henrique, porque o Bruno Henrique não está bem nessa função do Pedro. E nessa função o Pedro é melhor que o Bruno Henrique. O Pedro Henrique. é melhor que o Bruno Henrique. Então, assim, eu acho que perfeito, para mim são as duas coisas. Pedro o Pedro melhorou e o Felipe também acho que viu na semana contra o Botafogo e contra o Palmeiras, que a discussão que havia na cabeça dele desde um jogo contra o Tátira no Maracanã, sobre Pedro e Arrascaeta juntos, tendo algumas questões,
não dá para abrir mão dessa dupla. Que eles, de fato, eles são lentos, mas o talento deles, cara, pouco importa. A velocidade do raciocínio. A velocidade do raciocínio é maior do que a lentidão eventual que eles possam ter na recomposição, etc. Então, eu acho que as duas coisas aconteceram, né? O Felipe também, eu acho que teve que rever conceitos de falar, cara, não dá para abrir mão. Eu vou ter que abrir mão de alguma coisa que eu pense, porque quando você tem dois talentos como esse, não dá para ter um deles no banco. Acho que isso também é um recado claro da semana. Assim, o Pedro, ele não vai entregar para o Felipe a quantidade de sprints que o Plata vai fazer em cima do zagueiro na saída de bola. Mas o Plata não vai chegar nem perto de entregar a quantidade de... aquele tipo de jogada, por exemplo, no primeiro gol do Flamengo. E aí você tem que pensar no que é melhor para o Flamengo. E tentar combinar tudo Exato. isso. O Caio citou uma situação que, na época, muita gente talvez tenha esquecido disso. Mas o Felipe, na entrevista, na fatídica entrevista que ele expõe a situação do Pedro, ele cita primeiro ele abre falando assim, o Pedro é top. Informa, ele é o camisa 9 da seleção brasileira. Ele fala exatamente isso. Quem expôs o Pedro mesmo foi o Boto, né? O Felipe fez comentários... Aliás, é uma situação que não foi bem explicada até hoje, né? Até hoje não foi bem explicado. Quem expôs mesmo o Pedro foi o Boto, né? O Felipe fez comentários ali... O Felipe deu informações de por que ele estava barrando o Pedro. Informações importantes, inclusive. E ainda o Felipe, a exposição, para mim, foi do Boto, não do Felipe. E ainda o Felipe, nessa mesma entrevista, ele cita algo que o Caio falou... do como ele fica perante um grupo de jogadores de 30 caras. A gente tá falando de um vestiário pesado, gente. Não tá falando de qualquer vestiário. Você entra no vestiário do Flamengo, você vai ver Danilo, Alexandro, Jorginho, Saúl, Arrascaeta, Bruno Henrique, o cara que mais venceu o título na história do Flamengo. Se todos esses caras estão com um tipo de comportamento, entregando um tipo de resultado, não pode um outro jogador, mesmo que ele seja muito talentoso, não estar acompanhando o restante dos jogadores. Exato. E o Felipe cita que ele teve conversas, inclusive, com lideranças do elenco. Não duvido nada que o afastamento, entre aspas, do Pedro, que não foi um afastamento, apenas um não relacionamento para o jogo, não tenha passado por conversas assim, cara, a gente precisa recuperar esse cara, vamos tentar trazer ele de volta de alguma maneira. E assim, não dá para dizer que não deu certo. Eu vou repetir os números aqui. Desde que o Pedro foi barrado pelo Felipe Luiz, desde que aconteceu a entrevista coletiva, o Flamengo entrou em campo 21 vezes. O Pedro jogou 19. Das 19, titular em 14. Fez 10 gols e deu 4 assistências. Ele é dos 5 principais artilheiros do campeonato, aquele que precisa de menos tempo em campo para fazer um gol. Eu sei que ajuda muito a qualidade do time do Flamengo, etc. Mas olha esses números que importantes. O Arrascaeta tem 26 jogos, 15 gols, média altíssima também para a posição que ele ocupa, 0,58. Ele precisa de 127 minutos, 128 para arredondar, para marcar um gol. O Caio Jorge tem os mesmos 15 gols, precisa de 135 minutos para marcar um gol em campo. O Vitor Roque precisa de 128 minutos, ele tem a média de 0,50. São 26 jogos, 13 gols. O Pedro tem 21 jogos, menos do que o Vitor Roque, menos do que o Caio Jorge, menos que o Arrasca, menos que o Verratti. Tem 12 gols. Ele precisa de 87 minutos para marcar um gol. Olha a diferença. E o Verratti precisa de 164 minutos. Né? O Verratti tem 12 gols no campeonato. Então, acho que isso mostra como o Pedro é letal. Como ele é letal. Ele é um centroavante de seleção brasileira, André. Ele por exemplo, a continuar assim, certamente estará na lista que o Ancelotti anunciará para os amistosos. De novembro? De novembro. Pode ser. Não tem como ele, mantendo esse nível de atuação, eu não vejo como o Pedro não ser convocado pelo Ancelotti para esses 2 amistosos. Ele é um centroavante que ele, embora o jogador que eu vou citar atue naquela que é a principal liga de futebol do mundo, que é a Premier League, que é o Richarlison, ele está muito à frente do Richarlison. Mas a concorrência com o João Pedro, Matheus Cunha... Tudo bem. É pesado, mas hein? É pesado especialmente porque eles atuam na Premier League. Mas o Pedro é um jogador que o Ancelotti, penso eu, deveria convocar para ver ali de perto. Fosse a lista da Copa amanhã. É isso aí, nação. Ficamos por aqui. Esse foi mais um post do nosso canal Mundo Fla Riete, sempre trazendo conteúdos diários para vocês sobre o Flamengo. O Flamengo venceu 3-2 no estádio Maracanã, mais de 70 mil presentes acompanharam aí esse grande jogão do Flamengo, grande vitória do Mengão.
O Flamengo venceu, agora segue na briga do Campeonato Brasileiro com 61 pontos também. O Flamengo muito forte rumo ao título do Campeonato Brasileiro.